Olá novamente, bom dia. Vamos fazer agora a nossa aula número 39. Essa aqui vai ser a nossa última aula do treinamento, tá bom? Então, fazendo uma retrospectiva aqui, ó. Então, ó, até agora você aprendeu a fazer o menuzinho, você aprendeu a, primeiro, né? Você aprendeu a instalar, a primeira coisa que você aprendeu foi a instalar o EAE. Depois a gente instalou o Help. Aí eu te ensinei a criar o modelo de negócios, depois criar o business segmento, que é onde que vai ficar o banco de dados. Depois eu te ensinei a criar a área funcional, te ensinei a criar as atividades. Aí, aí a gente aprendeu a criar as primeiras tabelas de forma output. E ensinei também a diferença entre um componente memo e um componente standard. Nós criamos profiles, criamos um dicionário de dados que fica aqui dentro do business segmento, ó, data dicionário. A gente aprendeu os conceitos de dicionário. Criamos os profiles, que são as indexações e as formas de acesso que a gente vai fazer aos registros, às tabelas que foram criadas. Depois nós começamos a desenvolver telas, né? No desenvolvimento de telas, eu expliquei para vocês o conceito da Global Work, para que serve a Global Work. Fizemos uma tela de menu, fizemos uma tela de login, uma tela startup do sistema. Eu mostrei para você que a tela startup tem que ficar aqui dentro do options, né? E geralmente a gente chama ela de inice, né? Fire up, né? Tela Fire Up. Aprendemos aprendemos lá o Globowork, aprendemos as navegações, criamos a tela de menu. E aí a gente se propôs a desenvolver um sisteminha de pedidos, né? Aonde que a gente teria a figura do cadastro de clientes, depois a gente teria a figura do cadastro de produtos, teria o pedido header do pedido e os itens do pedido. E aí nós iríamos ter um cadastro de cliente, cadastro de produto e uma tela para criação de pedidos, consulta desses pedidos e impressão desses pedidos, né? Que é uma coisinha bem básica, né? Então, dentro de todo esse cenário, a gente experimentou os principais conceitos do EAE e os principais comandos que você vai usar no dia a dia. Evidentemente, o EAE tem vários outros comandos, né? Tem várias outras funcionalidades aí que podem ser exploradas, né? Mas no dia a dia de um analista, de um desenvolvedor EAE, vai ser isso aqui que você vai usar, tá bom? Talvez a gente devesse ter explicado aqui matriz, vetor e tal, mas isso aí já é mais avançado aí, né? Quem quiser depois me procura que eu explico o que é um vetor, o que é uma matriz, tá bom? Então, agora aqui para concluir o nosso curso, na aula passada a gente entrou aqui na telinha aqui de relatório e a gente gerou o Excel, né? Então foi uma exportação, nós fizemos uma exportação de informação, né? Agora nós vamos fazer uma importação, tá? Então essa importação é uma coisa que acontece muito corriqueiramente no dia a dia do analista desenvolvedor. Né? Então, no nosso exemplo, nós vamos importar um cadastro de uma alteração no cadastro de produtos, tá? Então eu montei aqui, eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês na descrição dos materiais. Eu tenho aqui um cadastro real, tá? Um cadastro real com descrições reais. Tem aqui, ó, 419 produtos, tá? 419 produtos. E aí nós vamos importar esse cadastro e vamos
Cadê? E vamos alimentar, gravar esse cadastro aqui dentro, ó, da nossa C002, ó. Então, aí a gente, dentro do nosso programa, ele vai fazer assim, ó. Se o material já existir, por exemplo, o material já existir, nós vamos substituir a descrição aqui pela descrição aqui do arquivo, tá bom? Se ele não existir, nós vamos incluir, né? Então, dentro do nosso cadastro, a gente tem o código, a descrição, a unidade de medida e o valor da venda, né? E o preço de venda dele, né? Então, vamos alterar, vamos preparar esse arquivo aqui. Então, muitas vezes o usuário, ele te entrega um arquivo desse jeito aqui, ó, tá? Aí você tem que fazer algumas adequações, tá bom? Então, primeiro aqui, vamos colocar a unidade de medida aqui, ó, que ele precisa. Vou colocar uma coluna aqui, ó, peça, vou colocar aqui o N. Eita, o N. Colocar, deixa ele colocar um N aqui, ó. Depois eu vou ensinar um esqueminha aqui que você pode fazer. Vamos colocar aqui um N. Esses aqui vai ser PC de peça. Esse aqui vamos colocar FR de frasco, só pra gente, só a título de exemplo, entendeu? Vou colocar aqui o litro. Tá. Coloquei aqui algumas unidades de medida aqui, só pra gente ter alguma. Aqui eu vou atribuir aqui uns valores aqui. Beleza. Atribuir aqui alguns valores, ó. Vou salvar aqui, eu chamei de carga de dados, ó. Opa. Vou salvar ele aqui, ó. E agora, ó, eu preciso fazer algumas formatações, tá? Então, aqui nesse campo aqui, ó, eu venho aqui, eu preciso que ele fique dessa forma aqui, ó. Preciso que ele fique assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Preciso que ele fique assim, ó.
tá? Para eu conseguir que ele fique desse jeito, você seleciona aqui o campo, vem aqui em formatar células, aqui em personalizado, que no geral você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6? Porque 6 é o tamanho do meu campo de produto, do meu ID produto, certo? Ó, ok, ó como é que ele ficou. Eu preciso que ele coloque um espacinho aqui em branco, que eu não quero que ele fique grudado com o material aqui, com a descrição do material. Então eu seleciono a coluna, aperto inserir, ele vai criar um campinho aqui. Isso, dou uma ajeitada aqui nesse cara. Dou uma ajeitada aqui também. Certo? Salvei. Aí agora, ó, você vai fazer assim. Eu preciso que esse arquivo fique num formato fixo. Ou seja, eu quero que cada um desses carinhas aqui fique em uma determinada coluna. Então, eu quero que todos os materiais, todos os códigos de material iniciem-se dentro da coluna, sei lá, na coluna 1. Toda a descrição comece na coluna 15, por exemplo. Então, isso é um formato fixo, tá? Para eu conseguir esse efeito, eu venho aqui em arquivo, salvar como. Vou gravar aqui dentro da minha pastinha treinamento EAE. Venho aqui no tipo do arquivo. Vou escolher a opção, ó, texto formatado separado por espaços, .prn. Vou escolher esse carinha aqui, ó. Chamei, e ele vai mudar o nome, ó. Ele chamava carga de dados.xls, ele vai passar a chamar carga de dados.prn. Salvar. Salvar. Ok. Posso fechar esse cara agora. E aí eu vou lá dentro do... Cadê? Treinamento é aí, ó. Aqui dentro do treinamento é aí. Vem aqui em exibir. Detalhes. Tá aqui, ó. Carga de dados. Então, ó, ele ficou. Eu sei agora. Olha só, coloquei os zeros à esquerda, ó. Ele ficou desse jeito, ó. Então, eu sei que o material começa na coluna 1. A abobrinha aqui, a descrição dos materiais, começa na coluna 9. A unidade de medida está na coluna 47. E o preço está na coluna 57. Só que no preço eu tô... O preço está zoado, hein? O preço está zoado. O preço está aqui 100 centavos, né? Não está do jeito que deveria estar. Vamos fechar esse cara aqui. Isso tá parecendo uma moita de chapinho hoje. Vamos abrir de novo esse cara. Aqui, ó. Vamos formatar esse cara aqui, ó. Vou pegar essa sugestão que ele colocou aqui, ó.
cara aqui. Olha lá. Agora sim. Agora sim. Só que esse cara aqui vai ser um problema pra mim, ó. Eu preciso que ele tenha aqui o zero à esquerda, ó. Preciso que ele tenha o zero à esquerda. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Eu quero que esse cara aqui, ó, vezes 100. Tá vendo, ó? Quero que ele fique desse jeito aqui. Eu vou multiplicar ele por 100. Porque aí depois eu vou, na hora que eu pegar essa informação, eu vou dividir ela por 100 e gravar os centavos lá dentro do Unity. Vocês vão entender o que eu tô fazendo. Aí aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer assim, ó, formatar células, personalizado. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quero que ele fique desse jeito aqui, ó. E aí, ó, vezes 100. Ó. Agora eu vou copiar para os demais campos, ó. Ó. Aí, ó, eu faço assim, ó. Copiar. Copiar. Vem aqui. Clico aqui no botão direito. Vem aqui em colar especial. Senão não faz desse jeito que eu tô falando, senão não vai funcionar. Colar valores, ó. Colar valores, ó. Então, agora eu posso remover essa coluna aqui, ó, e posso remover essa coluna aqui, ó. Tá? Então fiquei com os valores aqui, ó, desse jeito, ó. Isso aqui é um macetinho do Excel. Quem não conhece, agora conhece. Deixa eu formatar de novo esse cara aqui. Formatar células, personalizado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha lá. Beleza. Agora eu dou salvar como. Formato texto para PRN. Ok. Ok. Ah, por que ele tá reclamando? Ah, ele tá reclamando. Fazer assim, RM2. Bom, vou fechar. Vou fechar. Esse aqui posso deletar. Esse aqui vou chamar de, ó,
Agora sim, ó, tá do jeito que eu quero. Tudo formatado. Aqui, ó, tem um espaço em branco aqui. Tiro ele, ó, espaço em branco. Beleza. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer assim. Vamos vir aqui, criar um relatório. Vem aqui em ter compras. Aliás, ó, vou fazer assim, ó. Vamos fazer aqui ter compras, vem aqui. Vamos escolher aqui report. Eu vou chamar ele de Happy Carga. Chamar ele aqui carga cadastro material. Põe RP aqui, pode deixar default aqui, pode deixar aqui 132 linhas, desmarca aqui o standard, pode deixar tudo aqui desmarcado, pode deixar do jeito que tá, ok? Ok. Aqui agora nós vamos criar um frame. Então, para criar um frame, a gente clica nele aqui, clica aqui no mais, frame. Vou criar aqui o frame 10. Carga de dados. Aí no frame 10 eu vou apertar o F9 e vou lá no painter dele, ó, PA. Coloco aqui o meu relatório, o meu arquivo que eu vou carregar. Vou deixar ele aqui do lado, ó. Deixar ele aqui do lado. Vamos ajeitá-lo. Esse cara fica aqui. Isso aí. Então, como é que fica, ó? Então aqui, ó, eu tenho aqui a coluna 1. Eu vejo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó. Coluna 1, 2 está em branco, ó. Então, o código começa a partir da coluna 3, ó, tá? Então, eu tenho que refletir essa situação aqui, tenho que refletir essas colunas aqui no meu relatório, no meu painter. Então, eu vou chamar aqui, ó, de R10SP1, de separador 1. Ele vai ter o tamanho de 2. Por quê? Porque eu tenho 2 espaços em branco aqui, ó, tá vendo? Tenho 2 espaços em branco aqui, ó. Aí aqui, em seguida eu vou chamar de R10 ID PR. Vai ser o cadastro de produto. E ele tem, qual que é o tamanho dele? ID produto. Aliás, nesse caso aqui, eu não vou te confundir não, ó. Nesse caso aqui, ó, qual que é o tamanho dele, ó? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Ele tem 6 posições. Então, qual que é o tamanho dele? 6. E ele é o que? Numérico. Ok. Aí depois, eu tenho aqui 1, 2, 2 posições, não é isso? Então, vou criar aqui R10 SP2, ó. Alfa de 2. Depois aqui eu tenho a descrição. Aí aqui eu tenho a descrição. A descrição tem 10, 20, 30 posições. Então, coloco aqui, ó, R10 Desk. Qual que é o tamanho? 30 posições.
Depois das 30 posições, vem a unidade de medida, não é isso? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 posições entre a descrição e a unidade de medida. Então vou vir aqui R10 SP4, tamanho de 8 posições. Agora eu vou criar a unidade de medida. R10 UMB. Qual que é o tamanho? Alfa de 2 aqui. Ele está usando. Aí depois ele tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 espaços entre a unidade de medida e o preço. Então, R10 SP5 alfa de 4. E por fim, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, R10 preço, e ele vai ser um numérico de 6 posições. Certo? Então, ó, eu refleti o que está aqui no arquivo, eu refleti aqui no meu frame. Isso aqui é um arquivo no formato fixo, tá? É um arquivo no formato fixo. O Unisys, preferencialmente, sempre vai carregar arquivos no formato fixo. É bem mais fácil para você fazer. Você até consegue carregar um arquivo separado por ponto e vírgula. Só que aí você vai ter que fazer uma lógica bem diferente do que eu fiz aqui. Você vai ter que ler a linha e lendo e copiando, fazendo move posicional, caractere por caractere, até você encontrar o ponto e vírgula. Aí o ponto e vírgula é uma deixa que você está iniciando um novo campo. Aí o que você moveu posicional, que você acumulou, concatenou no campo que você está recebendo, é o primeiro, seria a sua primeira coluna. Em seguida, a partir do próximo campo, a partir do ponto e vírgula, seriam os demais campos, entendeu? Mas isso aí é uma coisa bem mais avançada, né? Não é a ideia explicar isso aqui agora. Bom, o frame aqui está correto, pode fechar esse frame. Agora a gente vai entrar aqui dentro da lógica, vou dar um LG aqui, ela vai estar em branco. Aí aqui nós vamos fazer assim, ó, 7, vou chamar ele de X, tá? Poderia chamar de qualquer letra, vou chamar ele de 7X. Vou chamar aqui, vou colocar aqui direto, lembra na aula anterior, a gente colocou o caminho, né? A gente fez o caminho. Mas dessa forma, vou te mostrar essa outra forma de fazer, que é colocar direto aqui, desse jeito, C, dois pontos, barra, carga, barra, carga, underline, dados, ponto PRN. Isso. Tá, então ele vai procurar o nosso arquivo, ele vai montar um arquivo temporário e ele vai buscar esse arquivo temporário nesse endereço aqui, nesse caminho que a gente colocou, e ele vai jogar dentro do arquivo X. Para eu fazer, me referenciar a ele, eu vou fazer assim, ó, determine actual X. Agora, ó, comandinho novo, ó, EAS, ó, EAS. Lembra que no... Epa! Acho que eu desliguei aqui o meu monitor, cara. Pera aí.
Desculpa, pessoal. Eu chutei aqui a tomada aqui do meu monitor desligou. Bom, então aqui, ó, EAS. Aqui eu tenho que colocar o nome do frame que a gente colocou. Foi o frame 10, né? Foi o frame 10 que a gente fez? Isso, foi o frame 10. EAS 10. Dou um end aqui. Agora aqui, ó, eu vou criar aqui um outro. Vou criar aqui um outro frame. Dá aqui um mais frame. Vou criar um 94. Vamos chamar ele de linha. Vem aqui no painter dele. Vamos chamar ele de R94 linha. Ele vai ser um alfa com 100 posições, ó. Ok? Voltamos aqui na lógica principal, LG. Então agora aqui eu vou fazer assim, ó. Move X asterisco. Vou fazer assim, ó. DA10. Para ver os campos que a gente criou no 10 aqui, ó. Então vai ficar, ó. IDPR, ó, copy name, R10 IDPR, para onde? R94 linha. ATT, vou fazer um attach, ponto e vírgula, R94 linha. Por quê? Porque eu quero que ele fique um arquivo ponto e vírgula, entendeu? Para eu testar depois no Excel para ver se eu li certinho a informação do arquivo. Então, ATT, a descrição aqui, copia, ATT, a unidade de medida, aqui. Aí agora, ó, tem um preço, né? Tem um preço. Então o preço eu vou fazer assim, ó. Divide. Lembra que a gente multiplicou lá no Excel? Então agora eu vou dividir esse carinha. Vamos colocar assim, ó. 100 divide SD valor. Então, vou criar aqui, vou apertar aqui, ó. F9 SD. Vou criar um campinho aqui, aperto o insert SD valor. SD valor vai ser um numérico de 12 com dois campos decimais. Ok? Aí ele vai jogar para SD valor. E aí eu vou dar um comandinho LA SD valor para R94 linha. Ah não, para aqui vai dar ruim, peraí. F9 SD, vamos precisar um outro campinho. Vou dar um campinho aqui, apertar o insert de novo, ó, SD alfa de 12. Aqui é um campinho alfa com 12 posições em branco também, ó. Então, LA SD valor para SD alfa de 12. Agora sim, faço um attach de SD alfa de 12 para R94 linha, print frame 94, certo? Dou um F12,
que ele está reclamando aqui? Ah, tá. Está reclamando aqui que eu estou dividindo, faltando aqui o comandinho give F12. Depois você dá lá F1, ó, pra você achar as variações aqui do comando, ó, tá vendo? Variações aqui do comando, ó, give. Estava reclamando disso aqui, ó. Tá? Bom, vamos fazer isso aqui primeiro, ó. F12. Vamos testar isso aqui, ó. Então, vou entrar aqui agora, ó. Vem aqui em System, Run Report. Vou dar aqui o Rap Carga, seleciono aqui o Rap Carga. Vou dar um OK aqui nele. Ah, tá. Ele tá falando que não tem nada aqui dentro do Rap Carga. É verdade, não tem nada. Ignorar. Ok. Eu tenho que criar aqui no meu C uma pasta. Nova pasta. Carga. Sim. Aqui. Carga dados, né? Eu já tenho um arquivo, uma pasta chamada carga, eu já tenho. Então é só colar aqui, ó. Carga dados, ó. Então, vamos executar de novo esse carinha aqui, ó. Esse cara aqui, pra fazer isso, você pode estar a partir de qualquer lugar, tá? Run report. Rap carga, ok. Ó. Ele vai pedir o nome do arquivo para ele imprimir. Ok. Então agora, se eu olhar aqui, ele gravei lá em deletar, né? Ó. Olha lá, ó. Criou aqui, ó. Se eu selecionar esse carinha aqui, olha só. Se eu selecionar esse carinha aqui, então Ctrl C nele, vira aqui no Excel, criar uma planilha nova, colar tudo isso aqui dentro da coluna, ó. Colei tudo aqui dentro da coluna A. Aí depois eu venho aqui em dados, texto para colunas, delimitado, clico em avançar, ponto e vírgula, desmarca a tabulação, avançar, concluir. Ó. Ah, tá. Tem uma coisinha errada aqui, ó. Eu não separei a unidade de medida aqui do valor, ó. Lembra que o valor a gente dividiu ele por 100 pelo, né, e que eu transformei ele. Lembra que a gente carregou com ele 100 centavos, né, multiplicado por 100, e aí depois eu dividi, eu transformei ele de novo aqui em centavos, né? Então, vamos corrigir o nosso programa. Aqui faltou ponto e vírgula aqui, ó, que é entre a unidade de medida e o valor, tá? Bom, então a gente já viu que a gente conseguiu individualizar certinho aqui o código do material, a descrição, a unidade de medida e o valor. Agora eu preciso jogar essa informação aqui, ó, dentro do nosso cadastro de produto, certo? Então, o nosso cadastro de produto é o CAD-PR.
dentro do CAD-PR eu tenho um profile chamado CAD-PR1, que ele é ordenado pelo ID produto. Então eu vou fazer assim, ó, determine every pro CAD-PR1. Vou acessar por onde? Pelo ID produto, ó, tá vendo? O ID produto aqui, nós já temos essa informação, ó. Aí, ó, vamos dar um end aqui, vamos dar um break end. Aí, ó, eu falei assim que se o produto existir, ó, se o produto existir, acho que até o produto 5, 6, 7, 8 aqui, nós cadastramos. Eu chamei de produto 1, produto 2, produto 3, né? Material 1, material 2, uma coisa assim, né? Aí eu falei assim, ó, que se ele existir, a gente vai gravar por cima. Então, se eu der o determine every aqui, se ele entrar no looping do every, porque ele existe. Se ele existe, eu vou fazer um flag para ele atualizar a descrição. Então vou pegar o campo da descrição e vou CAD-PR ponto descrição. Vou flagar também a unidade de medida. Flag CAD-PR ponto unidade de medida. E vou flagar também o preço. Só que o preço eu vou pegar de SD valor, que ele já está transformado em valor. Esse cara aqui está um inteiro, né? Está um inteiro aqui com 6 posições, não é? Não está os decimais. Então, quando se eu multipliquei lá no Excel por 100, agora eu divido por 100 para eu retornar ele para um campo decimal com duas posições. Então, agora eu vou pegar o SD valor e vou flagar aqui dentro de CAD PR ponto valor, ó, certo? Agora, se esse material não existir, se ele não existir, eu não vou flagar. Se ele não existir, eu preciso criar um material novo. Então, eu vou testar aqui, ó, doing global status igual a global feio, é porque ele não existe. Se ele não existe, eu vou criar. Então, para criar, eu vou vir aqui em Options, Insert Auto, colocar o nome da tabela, que é a CAD PR, ó. Ok, ó. Ele já traz aqui para mim. Fecho o meu end. E agora aqui, na data, eu preciso colocar uma data. A descrição eu vou copiar daqui. A hora trans eu vou colocar global time. O ID produto eu vou pegar daqui. O Mint eu vou colocar ADD. A unidade de medida eu vou colocar a daqui. O user eu já vou meter ele fixo aqui, chamar ele de jpits. E o valor eu vou pegar aqui de SD valor. Certo? Vamos deixar isso aqui indentado, bonitinho. Data trans você vai fazer assim, ó. Vamos aqui na setup data, cadê? F9 SD. Vamos aqui dentro de SD, aperta a tecla insert. Vamos chamar um carinha aqui SD hoje. Vai ser um numérico de 8 posições, ok? Aqui a gente vai dar aquele date convert, global today, format, dia a dia, isso aqui tem mês, ano, move, global dc, center, year, mês, dia a dia, para SD hoje, certo?
Gravamos SD hoje. Gravamos SD hoje. Dou aqui um F12. Aí aqui, ó, nós vamos fazer assim, ó. ATS alterado R94 linha. ATS não, ATT. ATT alterado. E aqui eu vou colocar ATT criado. E aqui aqui eu coloco um ponto e vírgula para fechar e um ponto e vírgula aqui no final. Vou dar um F12. Tá salvo. Agora vamos rodar esse programa aqui. Vem aqui em System, Run Report, seleciona aqui o Rap Carga, OK. Vou colocar aqui em deletar, OK. Esse aqui pode fechar ele. Vamos lá em deletar. Vamos abrir de novo. Epa! Deu ruim. Vou fechar aqui. Vamos rodar de novo. Eu estava com ele aberto, ele não deve ter gravado, por isso. Vamos rodar outra vez. Report. OK. Beleza. Vamos ver se ele fez certo agora. Aí, ó, agora sim. Então, vamos jogar isso aqui para dentro do nosso Excel. Vou limpar aqui, ó, Ctrl menos, ó. Limpei tudo. Colei de novo. Aí ele meio que já herda, né? Então, lembra lá do que não estava separado a unidade de medida do valor? Agora ele já está certo. É só eu deixar ele bonitinho, ó. Então, epa, tá tudo alterado, não pode ser. Ah, porque eu rodei duas vezes, né? A primeira vez que eu rodei, ele criou. Aí a gente rodou de novo, aí o material já existia, né? Por isso que ele apareceu aqui duas vezes. Agora vamos ver se ele gravou mesmo. Vamos ver se ele está certinho mesmo. Vem aqui no cadastro de produtos. Se eu entrar aqui agora no cadastro de produto, vai ter que aparecer esses 400 itens aqui, hein? Vamos clicar aqui. Ah lá, ó. Tá aqui os 400 itens, ó. Consulta. Gravado dia 28/7 às 10h58, ó. Olha lá. Ó. Funcionando Aí tá aí o mundo. como Aí, ó. programado. Então, tá aqui, ó. Você tem agora um exemplo. Você tem agora um exemplo de exportação e um exemplo de importação dentro da nossa proposta aqui de aprendizado, da nossa proposta aqui de sistemas, tá? Então, basicamente, dentro dessas 39 aulas, você viu tudo que usualmente é usado dentro do dia a dia aqui de um desenvolvedor EAE, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do treinamento, não esquece de dar o like, faz aí os comentários aí que
você achar. E é isso aí, pessoal. Boa sorte para vocês. Muito obrigado.